Olá, bom dia, meus amados. Graça e paz. É uma alegria nós estarmos novamente aqui para louvarmos ao Senhor nessa escola dominical. Hoje, 19 de julho, um dia muito especial para nós, aniversário de nossa querida irmã Sueli. Mas durante a semana nós tivemos o aniversário de vários irmãos amados. Irmão Edson está aqui, até aqui a lista que eu coloquei. Irmão Edson no dia 16, irmã Luísa no dia 17, irmã Marisa também no mesmo dia, irmã no 17, e no dia 21, daqui a alguns dias. Então, irmão Samuelzinho. Então, não vamos deixar também de lembrar, irmão Samuelzinho, dia 21. Então, a todos esses irmãos que aniversariaram, estão aniversariando e vão nos próximos dias, tá certo? Que Deus esteja abençoando ricamente os irmãos com a graça, com muita sabedoria, muita saúde e livramento nesses dias difíceis os quais nós vivemos. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos que estão chegando aí agora, tá certo, conosco. Deus abençoe. Já estou vendo aqui irmão Gustavo, estou vendo Tainá, estou vendo Silvia, muito bem, Nayane, ótimo. Eu estou hoje aqui sozinho, mas vai dar tudo certo, com a ajuda dos irmãos aí do outro lado. Tenho absoluta certeza que o melhor será feito para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Vamos ouvir uma música, Quem Somos Nós, é a música que sempre temos iniciado os nossos programas, e aí eu convido você também a estar dando as boas-vindas aos irmãos que estão conosco, tá bom? Vamos dar as boas-vindas ouvindo este louvor, Quem Somos Nós. Nos dê um feedback acerca do som, como é que nós temos chegado até você? Queremos chegar da melhor forma, tá bom? Bom dia, irmã Mauricinha. Deus te abençoe. Que alegria tê-la aqui conosco. Irmão Gustavo, Bernardo, Arthur, Gabriel, Tom Maisão. Queremos dar as boas-vindas também, irmã José, irmã Zeuda, Rubens e também o grande Miguel, irmão Edson e irmã Rutineia. Deus abençoe a todos. Meu querido escudeiro Daniel, Deus te abençoe. Querida irmã Isabel, que alegria tê-la conosco nesta manhã. Deus abençoe, minha querida irmã. Meu xará, querido Sérgio de Cola, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Compartilhe com seus contatos para que outras pessoas também possam ouvir da palavra do Senhor e ser edificados por ela, tá bom? Thalita, bom dia, Thalita. Hoje não ligou não, né, Thalita? Hoje entrou. Meu querido irmão Everaldo, Deus te abençoe, 16 graus. Rapaz, é exatamente o que eu passei a noite, viu? Mas eu estava bem agasalhado, graças ao irmão Luiz. Everaldo, Deus te abençoe, meu querido. Saúde aí, a mãezinha, um abraço, viu? Pastor Lenilson, meu querido companheiro, amigo, Deus te abençoe. Gracinha também, sua esposa, toda a família. Que a graça do Senhor os visite e os preenche em todas as vossas necessidades. Obrigado, Daniel, pelo retorno do som. Minha querida amiga e irmã Marina, que tem orado por nós. Muito obrigado, querida Marina. Querida irmã Maria José, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. França, que bom, minha querida irmã. Um abraço aí no meu escudeiro também, Lindomar. Um abração a toda a família. Querida irmã Elizabeth, Elda, abraço, que Deus abençoe toda a família, minha querida. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos, transmitir sua luz.
Você que tem chegado, minha querida irmã Suzy, já estou vendo aí, um abração no Altair, meu amigo. Olha aí, irmã Sueli, o Verão está dizendo que o almoço de aniversário vai ser daqueles. Deus abençoe então, viu? Muito bem, meus amados, que alegria tê-los aqui conosco e compartilhando das nossas lutas, das nossas necessidades. Quero muito aqui agradecer as orações dos irmãos em favor de Enilma, da nossa família de modo geral. Enilma precisou fazer novamente uma cirurgia, já nas pressas. A alça que foi então feita, cirurgiada na sexta-feira, rompeu, e isso fez com que líquido passasse para dentro da barriga, e isso causou infecção e momentos muito difíceis para a gente lá no hospital. Mas pela graça do Senhor, foi lá no hospital. Então nós não tínhamos recebido alta, porque estava previsto na sexta-feira Nilma ter alta, e foi naquela sexta-feira que tudo foi identificado. Então ela precisou voltar ao centro cirúrgico, já fez a cirurgia, está bem, à medida da situação, do possível. Vai ficar então com uma bolsa por 3 meses até se restabelecer bem. Contamos com as orações dos irmãos. Eu sei que os irmãos têm estado conosco, não posso jamais deixar de agradecer e mais ainda de reconhecer todo o apoio espiritual, emocional. Tem chegado, irmãos, até nós, acreditem. Tem chegado, as vossas orações têm chegado das mais diversas formas, na providência de Deus, em colocar pessoas maravilhosas na enfermaria onde nós estamos, o atendimento com os enfermeiros, os técnicos, os médicos. A gente tem visto as muitas formas de Deus estar trabalhando, e não podemos dizer que essas formas estão dissociadas às vossas orações, o vosso amor, o clamor diante do Senhor por nós, em especial por Enilma, tá certo? Eu estou com ela quase 24 horas, tenho vindo em casa só mesmo para trocar uma roupa e voltar. Farei isso agora de manhã e estaremos voltando, e graças ao Senhor, então nós temos alguém com ela que está cuidando muito bem, tá certo? Deus abençoe a todos, meus amados. Não tem dinheiro que pague o que vocês têm feito por nós. Acreditem, não tem dinheiro que pague. Mas o nosso desejo e orações em vosso favor também se faz real, tá bom? Muito obrigado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Falar com Deus nos ajuda a falar bem também com as pessoas. Oremos. Pai Santíssimo e Eterno, te somos muito gratos pelas tuas eternas misericórdias nesta manhã, que se renovaram em nossas vidas, nos dando, ó Pai, o suprimento necessário, nos dando o acolhimento diante do Teu altar, diante das nossas necessidades, pois somos frágeis, miseráveis, pecadores, ó Deus, remidos no sangue de Cristo, mas ainda com tantas falhas, tantas necessidades, ó Deus, tantos temores que residem no nosso coração. Senhor, muito obrigado pelo Teu santo auxílio, muito obrigado pela Tua presença bendita e pronta. Muito obrigado pela vida dos irmãos que no momento de luta, no momento de batalha severa, estiveram conosco das mais diversas formas, Senhor. Queremos agradecer porque toda facilidade, todo o bem que nós temos colhido, nós atribuímos, ó Deus, também a participação dos nossos irmãos, orando, nos amando, demonstrando todo o carinho, ó Pai. Muito obrigado. E que a cada um, ó Deus, o Senhor esteja retribuindo, pois Tu és um Deus galardoador. Tu és um Deus que se agrada quando nós nos envolvemos com as necessidades dos santos e procuramos, à medida do possível, supri-las. Então, certamente, ó Pai, como diz a Tua palavra, Tu não és esquecido, ó Pai, para não abençoar aqueles que servem e ainda amam, ó Deus, as necessidades dos santos. Muito obrigado pelo Teu imenso amor. Supre as necessidades, visita, acolhe em suas fraquezas, qualquer que seja a natureza, que a graça do Senhor
os visite e os assista como bem o Senhor tem nos assistido e nos visitado, Senhor. Obrigado por esta manhã, dar-nos as condições morais, emocionais e espirituais para transmitir esta live de escola dominical, que a Tua palavra, que é soberana, possa estar, ó Deus, nos dirigindo em todas as coisas aqui, possa estar reinando em nosso coração e mais ainda capacita-nos no poder e na presença do Teu Santo Espírito. Obrigado por toda a obra que o Senhor tem realizado na vida dos Teus através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nessa manhã, queremos Te agradecer pelos nossos irmãos que aniversariaram durante a semana, irmão Edson, irmã Luísa, irmã Marisa e hoje a nossa querida irmã Sueli. Que Deus esteja abençoando cada um destes irmãos, assim como daqui a 2 dias, também irmão Samuelzinho. Que a graça do Senhor também o visite e o assista em tudo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, compartilhe com os seus contatos para que outras pessoas também possam estar ouvindo, assistindo essa live de escola dominical e aprendendo mais ainda com a palavra do nosso Deus, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Você que tem chegado agora, eu já estou vendo aqui, irmã Jô. Deus abençoe, irmã Jô. Muito obrigado. Ok? Alana Barbosa. Querida Alana, que bom tê-la aqui conosco. Já está fazendo parte da família, viu, Alana? Assim que nós voltarmos os cultos presenciais, aguardamos a sua presença conosco lá também, para nós podermos abraçar uns aos outros e dizer o quanto tem sido bom a sua presença e participação conosco. Minha querida Suzy, tá certo? Meu querido Pablo e toda a família, Fabrícia, Julinha e Sarinha. Pablo, querido, Deus restaure a tua saúde, viu? Eu sei o quão difícil essas dores aí de pedra, cálculo renal, tá certo? Mas que bom que tudo já foi resolvido, meu amado. Que a graça do Senhor o assiste. Minha querida irmã Maria Santiago, que é a nossa querida Penha. Deus abençoe, minha querida Penha. Um beijo aí bem gostoso, bem bom mesmo. Irmão Samuel e Samuelzinho, viu? Toda a família. Deus abençoe. Muito bem. Rebeca, bom dia, minha querida. Deus te abençoe. Um abraço apertado de 4 bacurim. Eita, eu vou abraçar tudinho, viu, Rebeca? Deus abençoe você, minha querida irmã. Muito bem. Temos orado também pela restauração da saúde de seu avô, seu Oliveira. Muito bem, meus amados. Vamos cantar, vamos entoar o hino de número 410 do cantor cristão. Nayane está nos auxiliando aí. Obrigado, Nayane. Coloca aí, Nayane, a letra do hino 410, Felicidade no Serviço. Você é feliz por ser crente, você é feliz por participar do reino de Deus, se empenhar, gastar, investir. Você tem feito isso como parte da sua vida ou não, meu querido? Como é que está então a liberalidade, a visão do reino na sua vida, no seu coração? Hino de número 410 nos ajuda então a olhar o reino com mais detalhe, com mais desejo, tá certo? Hino de número 410. Vamos estar entoando este louvor ao nosso Deus. São 4 estrofes, lembrando que da terceira para a quarta nós temos um interlúdio, tá bom? E assim vamos estar cantando juntos. Conto com você aí do outro lado aí. Felicidade no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou.
Eu acho que eu me perdi. Vamos cantar novamente? Aqui quem faz ao vivo, não é verdade? 410 no serviço do meu rei. Muito bem, vamos lá. Notei agora que eu pulei. Os irmãos nem me avisaram. Vamos lá. É o cansaço. Me ajudem aí. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Segunda, no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, obediente, corajoso. Na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. Olha o desafio. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Terceira, no serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. O interlúdio. Venturoso e decidido, você tem sido? Última. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém, queridos? Fica aí a lição. Quando nós nos perdemos na vida, vamos voltar e consertar. É melhor do que seguir errado e não mais poder fazer aqueles ajustes necessários, tá bom? Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos ouvir um louvor. E ao ouvir este louvor, eu quero dedicar a todos os irmãos que estão passando por alguma tribulação, alguma enfermidade. Essa música fala de que Ele vem e nós estamos esperando o nosso Rei, como nós acabamos de cantar. Ele vem, nós estamos esperando aqui o nosso Senhor e Salvador, que Ele vem nos salvar, vem nos curar. Então dedico aqui este louvor a todos os irmãos. Uma irmã amada dedicou este louvor para mim, nossa família e para os irmãos também. E eu gostaria de estender a você que está aí participando conosco nessa escola dominical e queremos dar as boas-vindas. Muito obrigado, sua presença e muito nos anima, tá certo? E nos encoraja também a seguirmos nos passos do Mestre. Vamos ouvir este louvor e ao ouvirmos vamos dar as boas-vindas a quem está aí compartilhando conosco da sua presença, da sua atenção, do seu precioso tempo, tá bom? Dê aí as boas-vindas. Ele vem para te salvar, para nos salvar. Minha querida irmã Ieda, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo, querida irmã. Vicente, seja bem-vindo, Vicente, toda a família, irmã Márcia, Luísa também. Querido irmão Joaquim, boa tarde. Que a graça do Senhor o assista, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, querido irmão.
Marcelo e Gerlândia, Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Que a graça do Senhor visite, meu querido. Minha querida irmã Esther. Solange, Sol, que bom tê-la aqui. Deus te abençoe, querida irmã. Não percam a fé, poderoso é. Minha querida irmã Helena Uchoa, que bom tê-la conosco nesta manhã, escola dominical. Não se sinta só, irmã Helena, estamos juntos na fé e no amor. Meu querido Felipe, seja muito bem-vindo, boa tarde. Também boa tarde, irmã Albertina. Que bom tê-la aqui conosco, minha querida irmã. Marisa, seja bem-vinda, querida irmã. Ele vem para te salvar, acredite. Ele é teu escudo. Minha querida amiga e irmã Isaílde, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado, irmã Marisa. Deus sabe o quanto eu estou precisando mesmo. Meu querido amigo Deomir, um abração bem grande aí. Contemple ao Senhor e te levantarás. Lindo louvor, dedico a você que está conosco nesta manhã. Diante das suas lutas, apertos, angústias, confie no Senhor, mantenha-se firme, Ele virá. Amém. Seja bem-vindo você que está entrando agora, está conosco. Eu convido os amados a abrirem a palavra de Deus, o livro dos livros, na primeira carta de João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nesta manhã nós estamos... Peço perdão aos irmãos pela tosse alérgica. Quem sabe como é ruim. 1 João, capítulo 3. E nesta manhã nós estaremos falando sobre a compaixão como característica de uma salvação em Cristo. A compaixão, olha aí, Nayane, vai logo colocando aí o tema. A compaixão como característica da salvação em Cristo, tá certo? Você tem tido compaixão na sua vida? Você é uma pessoa de compaixão? Não pense no momento, não pense numa situação. Pense como uma característica de vida. Pense como uma característica de salvação. Ou seja, salvação não é de um momento, não é efêmera.
Hoje tem, amanhã passa, né? Você sabe disso. Salvação em Cristo, ela é eterna. E a compaixão, como característica da vida de um salvo, também, ela não é momentânea, não é circunstancial. Ela faz parte da vida desde o momento quando a pessoa é salva. Vamos ler esse texto de 1 João, capítulo 3. Eu convido os irmãos a estarem lendo comigo os versos de 11 até o verso 24, tá certo? Se eu tossi, me perdoe. Diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Entendeu aqui o tema, a exegese? Se você não ama o seu irmão, você ainda está na velha vida, você está morto. Mas se você já ama o seu irmão, você está já vivendo a vida eterna. Todo aquele que odeia o seu irmão, me perdoe, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que pergunta, né? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que Deus abençoe. Eu gostaria que nós pudéssemos voltar o olhar para o versículo 23 que acabamos de ler. Tem duas verdades concernentes à salvação em Cristo. Como é que o salvo pode ter certeza da sua salvação? Versículo 23. Ora, o mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeira verdade. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. E a segunda verdade, tão importante, de mesmo peso que esta, note só, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Desafio, né? Mas vamos alcançar em Cristo Jesus, vamos viver acima de tudo. Vamos orar mais uma vez. Senhor maravilhoso, dá-nos as condições, ó Deus, para realizarmos esta live com a Tua presença, com a Tua bondade. Capacita-nos em tudo, no entendimento, ó Pai, da Tua palavra, muito mais ainda. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito nos ensina, nos ilumina, nos esclarece acerca da verdade, verdade eterna. Verdade, ó Deus, que não é circunstancial, não é de momento, mas uma verdade, ó Deus, que está diante de Ti e estará para tudo sempre contigo. Capacita-nos em tudo, ó Pai, ajuda-nos em nossas limitações, quebranta-nos, ó Pai, no nosso orgulho, na nossa avareza muito mais.
Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos insensíveis com a dor, não sermos insensíveis com as aflições que os nossos irmãos estão enfrentando, ó Pai. Quebranta o nosso coração e convence-nos, acima de tudo, que a compaixão é uma evidência, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus. E que por meio, ó Pai, desta evidência, nós possamos produzir diante dos Teus olhos, para o Teu inteiro agrado, possamos produzir frutos de justiça. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos dar aqui um alô para as companheiras de enfermaria na Enilima, tá certo? Maria Lúcia, Deus abençoe Maria Lúcia, que o Senhor esteja recuperando a sua saúde plenamente. Maria Lúcia tem um bebezinho pequeno que está em casa esperando que a mãe chegue para logo ter ali os seus braços amorosos. Simone, que é ajudante da dona Maria Lúcia, muito obrigado, Simone, por toda a ajuda e todo o bem que você tem também nos dado. A Alexandra, muito obrigado, Alexandra, é uma alegria também estar com você aí. E a dona Zélia, então que o Senhor também esteja recuperando a saúde de dona Zélia, tá bom? E que cada dia nós possamos entender que o propósito do Senhor sempre é o melhor para a nossa vida e não há coisa melhor do que nós entregarmos, confiarmos ao Senhor aquilo que de mais valioso nós temos. O que é que de mais valioso você tem? É a conta no banco? É uma casa? É um carro? É a sua fama? Não. O que há de mais valioso na sua vida é o seu coração. E Deus, então, Ele merece receber o seu coração. Então pense nisso, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não lhe deu o seu coração, o seu bem mais precioso, não perca tempo, tá certo? E obrigado a todos por estar nos acompanhando. Vamos ouvir mais um louvor e logo depois desse louvor nós estaremos então com o nosso devocional, tá bom? Meu barquinho, gosto desse louvor. A Enilma e a Nayane, a Thalita, muito mais ainda. Nós somos um pequeno barco. Irmão Samuel me lembrou essa mensagem no texto que me enviou nessa semana. Em meio a um grande mar, nós somos um pequeno barco. Às vezes não podemos voltar. Parar não é prudente. Temos que seguir em frente. O mar lhe obedece. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Foi a pergunta dos discípulos de Jesus. Natália, querida, Deus te abençoe. Olha aí, Nayane, a Natália. Que alegria. A de Salvador. O vento balançou meu barco em alto
Você está com medo, ansioso, inseguro? Ouça esse louvor. Certo, Isaílde? Vamos estar orando por seu pai que está internado. Irmãos, vamos estar orando pelo pai de Isaílde. Ela está pedindo as nossas orações. Quem? Bom dia, minha querida irmã Mônica, que Deus te abençoe, ok? Muito bem, queridos, vamos para o nosso devocional nesta manhã, são 9h37. Convido você a estar abrindo novamente a palavra de Deus para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 46, onde nós estaremos lendo à medida que formos colocar os pontos. Nayane, obrigado. Só precisa colocar que o texto é esse, Nayane, tá bom? Aquele era um texto de auxílio. Muito bem. Mas o tema está certo, Nayane. A compaixão como característica da salvação em Cristo Jesus. Meu amado, se você é um salvo, é por obrigação, não por opção. Não por luxo, mas é por obrigação que a sua vida tem que ser uma vida por compaixão. As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade de aceitar a compaixão, porque eu até entendo, a compaixão, ela nos leva a sofrer, ela nos leva a sentir. Nem precisa ser pelos nossos, nem precisa ser com a nossa própria vida, com a vida também de quem nós não conhecemos, mas que ao vermos o seu sofrimento, a sua necessidade, nós por termos o Espírito de Cristo, nós por termos, como ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, então nós passamos a partilhar dos sentimentos de Cristo, e o que mais nós vimos em Cristo foi a sua compaixão. Capítulo 9 de Mateus, você deve lembrar, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e necessitadas, como ovelhas que não tinham pastor. Lembra dessa passagem? Mateus capítulo 9. Então a compaixão, ela faz parte da essência de Cristo, e se nós adquirimos a salvação em Cristo, nós obrigatoriamente adquirimos também a compaixão como parte da nossa vida. Então, não é possível um crente no Senhor Jesus Cristo, um salvo, estamos falando aqui em termos de salvo, não é possível um salvo não ter compaixão, mesmo que isso o traga muito sofrimento, custo, às vezes até tenha que investir dos seus bens, mas faz parte da história da igreja do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. Então a compaixão é uma característica da salvação em Cristo Jesus. E se nós somos crentes, nós também somos crentes
em compaixão pelas outras pessoas. Eu gosto desse texto, irmãos, já há algumas semanas que eu tenho pensado nesse texto, talvez por influência dessa luta que nós temos tido no hospital com Enilima, e vendo ali os óbitos, vendo ali o sofrimento, ouvindo os gritos, vendo o desespero das pessoas. Talvez eu fui influenciado a pensar nesse texto e a começar a meditar nele. Mas eu peço que os irmãos não limitem esse texto à situação a qual o pastor tem passado, porque esse texto ele é para toda a vida. Esse texto não é de um momento, não é de uma circunstância. Esse texto é característico à vida, na verdade, característico à salvação. Então, embora eu tenha sido influenciado a pensar, a meditar nesse texto, e aí procurar trazer para os irmãos e compartilhar da bênção de Deus por todo esse aspecto de vida e de sofrimento que nós estamos passando ali essas semanas já no hospital. Então eu gostaria que você pudesse não só aplicar a este evento, mas aplicar a sua vida de uma forma geral. Nessa manhã eu gostaria de classificar esse texto em 3 pontos, porque o texto até homileticamente ele nos ajuda assim dividir. 3 pontos. Diz que pastor Batista Regular gosta muito de 3 pontos nas mensagens. É uma forma didática de nós sempre estarmos apresentando uns textos que os irmãos então memorizem e sejam edificados. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é como evidência de que a compaixão faz parte, é uma característica. A compaixão é uma característica da salvação em Cristo Jesus. Está nos versículos de 31 a 33. Leia aí detalhadamente, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mateus 25, repetindo o texto. Mateus 25, de 31 a 33. Diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Vamos orar mais uma vez? Senhor, capacita-nos, ó Pai, na transmissão da Tua Santa Palavra. Concede-nos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nos nossos corações para que nós não fujamos das verdades aqui presentes. Quebranta-nos, ó Pai, convence-nos, ó Pai, e sabemos que esta é uma obra totalmente do Senhor. Quando o Senhor faz, está feito. E pedimos que o Senhor faça em nossas vidas, nos convença, nos quebrante e nos dê, acima de tudo, o desejo de viver segundo a Tua palavra. Pai, nós te pedimos nesta manhã pelos enfermos, pedimos nesta manhã por aqueles que estão acometidos por alguma enfermidade. Que o Senhor os visite, ó Pai, que o Senhor os abençoe em cada uma das suas lutas, ó Pai. Aonde os nossos olhos não alcançam, onde o nosso coração não chega, o Senhor chega. E isso para nós é um motivo de grande confiança e grande alegria. Visita, ó Deus, aquelas pessoas que estão ali, naquele hospital onde nós estamos, na enfermaria onde Enilima está, mas nas outras também, sendo atendidas. Abençoa os médicos, ó Pai, que o Senhor tem usado, dando a sabedoria, a iluminação para cuidar, porque eles representam, ó Deus, aquilo que o Teu Filho foi para nós, o médico dos médicos. Pai maravilhoso, nós te pedimos pelos encarcerados, nós te pedimos pelos angustiados de espírito, de alma, que podem até estar em suas casas, podem estar soltos, mas estão aprisionados em seus corações e em suas mentes. Pedimos por aqueles que estão também encarcerados em algum tipo de pecado,
carregando, ó Deus, o peso do pecado que é cruel. Suplicamos também libertação para estes. E aqueles que estão fracos na fé, aqueles que são oscilantes, aqueles que ainda vivem uma vida carnal, nós te pedimos que o Senhor esteja usando este texto para trazer arrependimento em seus corações, mudança de vida e entrega de vida sincera ao Senhor. Ajuda-nos em tudo, capacita-nos, pois é em nome de Jesus, lembrando também o pai de Isaílde, Senhor, que está enfermo e ela compartilha conosco esta necessidade de sua família. Visita, ó Pai, ajuda-o e abençoa, levanta-o, ó Pai, dentro da tua misericórdia e vontade, para que a vida de tua serva e sua família possam também ser agraciados com a assistência do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados. Aqui nós, no texto que nós acabamos de ler, os versos 31 a 34, nós encontramos então a primeira trilha de que a compaixão é uma característica de vida do salvo em Jesus Cristo. E a primeira verdade, a primeira trilha aqui é que nós encontramos nesse texto aqui duas classes bem diferentes. Você notou? Aqui diz que quando o Filho do Homem, esse termo Filho do Homem, ele é do Antigo Testamento, mais precisamente ali do período dos profetas. Os profetas usavam muito essa designação. Pensando aqui em Daniel, Daniel de fato capítulo 7 é o texto referido de Mateus. Mateus ele tem uma particularidade, Mateus ele se comunica com os profetas, com tudo aquilo que de Jesus foi falado por meio dos profetas. Por isso que o Evangelho de Mateus fala muito de Isaías, fala muito acerca dos profetas do Antigo Testamento, porque Mateus está em conexão íntima, né? Em sintonia íntima com os profetas. E esse texto aqui é Daniel capítulo 7, essa expressão Filho do Homem aqui diz respeito a quando Jesus Cristo vier neste mundo, então está falando aqui da segunda vinda, quando ele então estará reinando aqui, tá certo? E escatologicamente ele estará então reunindo as nações e estará então diante de si separando estas nações. Você pode ver aqui que as duas classes elas vão ser nítidas. O mundo ele é dividido em duas classes de pessoas, não de três ou mais, em apenas duas, como diz Ariano Suassuna, certa vez falando de uma senhora que falou para ele que se alguém não fosse na Disney, então não sabia o que era viver. Então ele classificou Ariano, um homem assim muito perspicaz, ele disse, pronto, a humanidade está dividida em quem vai à Disney e quem não vai à Disney. Eu digo aqui que a humanidade está dividida em quem é de Deus e quem não é de Deus, e não há uma terceira classe ou opção. Então, ou você é ou não é, ou você é salvo ou não é. E o texto apresenta aqui que o Senhor, no seu trono, versículo 32, ele vai reunir todas as nações à sua presença e ele separará pela sua autoridade. Quem recebeu essa autoridade do Pai foi o Senhor Jesus Cristo para fazer então essa separação. Lembre-se que Mateus, em João, ele diz, né? Todo aquele que o Pai me deste virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então foi o Pai que deu as pessoas, as nações a Cristo, e ele tem autoridade aqui para dividir e para destinar também. O texto fala sobre destino. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma figura que vai estar presente aqui no versículo 32 e que ela deixará de existir. Que figura é essa? Ele diz aqui, ele separará uns dos outros, como, e aqui note o que tem na sua Bíblia, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso pastor. João 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então nós entendemos aqui que essa figura do pastor está mais relacionada às ovelhas. E esse é o momento de dividir as ovelhas de Jesus daquilo que não é ovelha. Ele coloca aqui, né, dos cabritos, ou em outra passagem, em outra versão, dos bodes.
É uma característica muito peculiar de um e outro animal, né? As ovelhas, elas sempre andam em rebanho, sempre andam juntas. Os bodes aí andam soltas aí nas estradas aqui da Paraíba, tem muito. Vão desvairadamente, né? Não tem nada a ver com o símbolo daquele que anda junto aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas essa figura aqui, ela vai desaparecer. Porque o momento de você aceitar a Cristo como seu pastor supremo, Pedro fala sobre isso no capítulo 5, logo que o supremo pastor vier e aparecer, ele fala também, ele se comunica com esse texto de Mateus. Esse é o momento de você entregar a sua vida, de você ter a certeza de que você pertence ao aprisco do Senhor, de que você de fato é um crente genuíno, verdadeiro, não nominalista, não de circunstâncias, né? Ser crente mesmo, irmãos, está sob o cajado, sob a disciplina às vezes, porque é necessária. Mas o texto fala aqui que o Senhor fará isso, ele dividirá. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita. Note que primeiro ele falou que separará os cabritos das ovelhas e ele inverte a ordem. Primeiro ele tira aquilo que não é, os cabritos das ovelhas, e depois então ele aproxima as ovelhas de si, porque essas de fato lhe pertencem, são propriedade do Senhor. Então você ser uma ovelha diz respeito à sua proximidade com Cristo, ao seu relacionamento íntimo com Cristo, não distante. Você ser ovelha, participar do pastoreio do Senhor Jesus Cristo, implica em você ser alimentado por Ele, cuidado por Ele e dirigido por Ele. Então a sua vida como um todo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, diferente dos bodes ou dos cabritos, qualquer que seja o termo que você queira escolher. Então essa é uma passagem, irmãos, muito séria, porque ela fala de um tempo futuro, um tempo próximo, acredite, em que irá acontecer e não haverá mais volta. Não haverá como resolver, decidir. Não haverá mais chance. Não haverá mais oportunidade. Porque as oportunidades na nossa vida são sempre em tempo presente. Então, meus amados, queridos no Senhor, você que me escuta, esse texto fala a mim e a você. Eles também se comunicam. Os escritores sagrados, eles tanto se comunicavam com os outros autores e livros e passagens, como também eles se comunicavam com os seus ouvintes, com seus futuros leitores, como nós estamos hoje. Nós estamos inseridos aqui. Eu queria que você se visse aqui, como eu também, como pastor, tenho que me ver aqui. De que lado eu estou e o que eu sou de fato? Essa é uma pergunta interessante. Eu sou bode ou cabrito ou eu sou ovelha? Algum tempo atrás, os crentes eles eram tratados de uma forma assim depreciativa pelas pessoas. Quando o crente passava e as pessoas faziam isso, um tipo de chacota, um tipo de humilhação. E esse texto fala sobre todo um tratamento de desdém que nós temos sentido, nós temos vivido, nós temos sofrido neste mundo. Porque como João fala em sua primeira carta, no capítulo 3, o mundo nos odeia. E o mundo aqui não está se comunicando, não está envolvido nas coisas de interesse do Pai. É por isso que as nações, você deve observar que todas as nações serão reunidas, porque as nações elas não são inocentes em suas ações. As nações elas não são inocentes em suas investidas contra os crentes, contra os salvos, também contra os judeus, o povo de Deus.
Aqui, meu amado, eu acredito que nós estamos diante de uma passagem das mais tristes. Por quê? Porque ela fala, então, de uma separação eterna, não de momento. Os bodes separados das ovelhas, as ovelhas trazidas para o seio do Senhor, para o aprisco do Senhor. E ele diz aqui, você deve estar observando, que os cabritos foram colocados numa posição de esquerda. Sempre na Bíblia, direita e esquerda estão relacionadas à proximidade, ao cuidado e ao amor de Deus, tá certo? Isso não tem nenhum cunho político dos nossos dias. Essa figura direita e esquerda vem na Bíblia antes mesmo de qualquer ideia de nações como nós temos no modelo, no molde de hoje. Tá bom, meus amados? Então, eu gostaria que você pudesse estar contemplando esta passagem. Você está inserido aqui. Você é o quê? Pense bem aí. Você é ovelha ou você é o bode? Você está à direita ou você está à esquerda? Você vai ser chamado para junto do Senhor ou você vai ser afastado para junto do Senhor? Eu acredito, meus amados, que essa passagem é uma das mais difíceis. E quando nós pensamos em momentos difíceis na história do povo de Deus, nós podemos pensar na queda do primeiro casal ali em Gênesis capítulo 3. Foi um momento muito trágico, difícil, mas teve solução. Quando nós vemos ali, no tempo de Noé, a humanidade corrompida e Deus determinando e decretando: eu vou acabar com o mundo. Foi um momento muito triste, mas teve solução. Noé e sua família na arca. Quando nós pensamos, então, através da história, tantas lutas, os cativeiros babilônicos, momento de dor, de tristeza para o povo de Deus, mas todos eles tinham solução futura. Então são vários momentos difíceis, mas esse momento aqui, ele dá um salto maior acerca, porque ele é um momento de tristeza, porque não haverá mais conserto para quem é cabrito e bode. Não haverá mais conversão, não haverá mais mudança de vida, não haverá mais oportunidade de se aproximar de Deus. Você que tem vivido longe do Senhor, que não é ovelha, você tem vivido como cabrito, como ovelha, ou como cabrito e como bode, nessa figura aqui de linguagem que o Senhor mesmo ele usa. Pense bem a natureza do seu coração. Por que que você anda assim? Por que que você é assim? Não é por um acaso, acredite. Não é só por uma opção, acredite. É por uma inclinação da sua natureza. E essa inclinação da sua natureza que precisa ser rapidamente consertada. Até mesmo você que costuma frequentar as igrejas, assistir aos cultos, você precisa saber se de fato você faz isso por sua natureza, ou se você tem feito isso por alguma circunstância, algum momento, algum aperto da vida, por alguém que está lá, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, esse texto aqui é um texto que não pode passar despercebido em nossas vidas. Porque esse texto fala, então, de uma mudança de vida. Eu não era ovelha do Senhor, mas eu passei a ser ovelha do Senhor. E o Senhor passou a ser o meu pastor. Ele é o meu pastor. E a minha vida agora está nas suas mãos. Então pense nisso, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Se você está agora, porque esse texto, ele fala ao meu coração, ele certamente está falando ao seu coração. Se ele está te acusando agora que você não é ovelha, que você é bode, peça perdão a Deus imediatamente. Não deixe para outro momento. Peça perdão ao Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. E peça para que o Senhor venha fazer morada no seu coração. Sua vida certamente depende disso. A segunda característica de que a compaixão ela evidencia a salvação em Cristo Jesus
ela está num texto, num trecho mais longo e até repetitivo, cansativo, porque Jesus vai colocar aqui de uma forma muito didática a repetição como convencimento, mas a repetição também usando contraste. Não é uma repetição pela repetição, mas é uma repetição por convencimento e também por contraste. Então é importante que você também pense aqui. Alguns anos atrás, estreou uma peça teatral, Os Melhores do Mundo. Foi Nayane que me lembrou, eu que não sabia, e fui atrás da Nayane e ela me ajudou a lembrar. Os Melhores do Mundo. E nessa peça tinha lá um momento, uma cena, né, que era a vida de Joseph Klimber. Você lembra? Bem humorístico, bem engraçado. Não aconselho ficar direto não, mas Joseph Klimber. E uma frase ali, a frase daquela cena específica de Joseph Klimber, que era acometido de vários acidentes na vida. A frase que muito se repete é: a vida é uma caixinha de surpresa. Você lembra agora? A vida é uma caixinha de surpresa. E eu digo até que a surpresa é o que mais vai nos acompanhar na vida até nesse momento aqui. O elemento surpresa não é um momento de pouca importância na nossa vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o céu é autoexplicativo. E depois de analisar esse texto, eu vi que nem precisa chegar no céu para termos todas as explicações, porque esse texto fala do reino de Jesus aqui, do estabelecimento do reino aqui. E Jesus reunindo as nações e separando dessas nações suas ovelhas e os que são cabritos ou bodes e afastando. Mas naquela peça diz, né, a vida é uma caixinha de surpresa. E eu diria que esse lema ele vai fazer parte dos versos de 34 até o verso 45. Esse segundo ponto ele é mais extenso por conta da repetição. E Jesus usou muito esse recurso. Jesus ele foi um especialista em contar histórias. Ele contava sempre as melhores histórias, que todos nós ficaremos de boca aberta. Diz o seguinte, versículo 34, então dirá o rei. Notou aqui? Você percebeu aqui a mudança? Vou chamar a sua atenção para o versículo 32. Ele separará uns dos outros como... Qual é a figura? Pastor. Mas essa figura vai passar e ela não vai mais existir. Mas outra figura vai aparecer aqui. Então dirá o rei, porque o Filho do Homem ele é rei, tanto sobre as ovelhas, como sobre os cabritos. Ele não é pastor dos cabritos, ele é somente pastor das ovelhas, mas ele é rei. Admita na sua vida ou não, Deus ele reina, e você um dia estará debaixo da sua autoridade, da sua presença, para receber o que ele vai dizer aqui. E o segundo ponto aqui é que, em primeiro lugar, nós vimos duas classes diferentes. Aqui nós vamos ver duas declarações diferentes, tá certo? É o segundo ponto, Nayane. Duas declarações diferentes. Diz o seguinte, então dirá, é a declaração, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos, vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro
e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Lembra aí? A vida é uma caixinha de surpresa? Versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Na primeira declaração, Jesus fala então das ovelhas, dos justos, a representação aqui é dos justos, da vida desses justos neste mundo, do dia a dia desses justos aqui no mundo, das atividades comuns, frequentes desses justos aqui como salvos. E Jesus fala que a vida dessas pessoas era uma vida de compaixão, era uma vida de olhar a aflição, a dor, a privação, a falta e decididamente acudir, decididamente socorrer. Eu quero primeiramente chamar a sua atenção que essa passagem, embora seja mal usada e mal interpretada pela ideia, né, de uma nova teologia, né, a teologia que diz que a igreja ela precisa estar abraçando o social, que a igreja ela precisa estar atuando nas necessidades dos carentes, dos desabrigados, dos famintos, das pessoas que andam no meio da rua. Eu quero dizer que esse texto, se você leu atentamente, esse texto não tem nada a ver com esse pensamento, tá certo? Esse texto não tem nada a ver com esse falso ensino acerca da igreja. A igreja ela não foi chamada e nem salva para cumprir esse papel, não. Esse papel social. Isso não quer dizer que nós, como igreja, não possamos fazer. Eu, como membro, não possa fazer. Não me é proibido. Eu não sou proibido. Você não é proibido. Mas dizer que é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da igreja. Tá certo? Tem uma palavrinha que eu estou puxando aqui, que até coloquei, mas eu não estou lembrando agora. Não é o evangelho social, né? Tem uma palavrinha que é muito comum hoje em dia, tá certo? Então, meus amados, eu quero dizer para você, o papel da igreja não é esse, o papel da igreja é evangelizar, o papel da igreja é alcançar os perdidos, porque você pode até encher o estômago, a barriga da pessoa e ela continuar ainda perdida, você pode acudir, não é isso. Então, nós não somos impedidos, mas não é o nosso papel aqui. E se você percebeu aqui, Jesus fala de pessoas indo a pessoas, a individualidade aqui. Quando eu estava preso e você foi me visitar. Quando eu estava doente e você foi lá. Quando eu estava nu e você me vestiu. Quando eu estava com sede e você me deu então um copo com água. Quando eu estava com fome e você me deu, acima de tudo, comida. Aqui, irmãos, é um crente vivendo a compaixão para com o seu irmão em Cristo. Você precisa saber disso. Aqui o texto fala desse critério. Vamos ver 1 João, novamente, 1 João capítulo 3, versículo 10. 1 João 3,10. 1 João 3,10. Rapidinho, certo? Esse texto é o mais longo, mas logo nós estaremos. 1 João 3,10. Diz o seguinte, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. O texto também fala da particularidade de um irmão para com o outro irmão. Tá certo?
Esse texto aqui fala do meu cuidado para com o meu irmão em suas necessidades. Um outro texto, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, note, façamos o bem a todos. Você não é proibido, você não é impedido. O texto não está impedindo. Só que há uma ênfase aqui. Mas, principalmente aos da família da fé. Então, novamente, Jesus está falando sobre a sua atitude de compaixão, de vestir o irmão que está despido. A sua atitude de vida, de compaixão por você ser salvo, de matar a fome do irmão que está passando fome, de matar a sede do irmão que está com sede, de visitar o irmão que está preso. Quantos irmãos estão presos por defender o Evangelho, por pregar o Evangelho? Lembra que Paulo, quando estava preso, ele era visitado, então, pelos seus amigos? Então, é esse texto que está falando aqui, meus irmãos. A nossa compaixão para com os nossos irmãos deve ser uma constante. E note que o texto diz aqui que eles nem sabiam, ou seja, também a ideia de fazer para publicar, fazer para anunciar. A nossa igreja está fazendo uma campanha social, a nossa igreja divulgando, está aí atendendo aos aflitos. Eu respeito quem faz isso, eu entendo que alguns fazem isso de coração, mas se dizem que estão fazendo isso com base nas Escrituras, não é bem isso que o texto aqui está falando, porque eles usam esse texto, tá certo? Então, esse texto, você note aqui que os justos, versículo 37, olha o que eles dizem aqui. Eles indagam, eles perguntam: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Ele diz assim, ó, e perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos? Aí coloca com fome, com sede e aí tudo mais. Resposta do rei: em verdade vos afirmo, sempre que fizestes a um destes pequeninos. Note que não é a ideia de coletividade, é um pequenino. E Jesus ainda usa um termo de mais aconchego. Ele diz assim, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos. Você lembra que quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, que quiseram prendê-lo, e os seus irmãos ficaram fora da casa junto com sua mãe, e Jesus pregava numa casa, e os judeus queriam prendê-lo, e os seus irmãos disseram que ele estava doido. Chegaram para Jesus e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam, porque era uma emboscada até da família de Jesus. Jesus então olha para eles e diz: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. E Jesus estava se referindo a quem? Quem eram a mãe e os irmãos de Jesus naquele momento? Os seus discípulos. Então, meu amado, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que evidenciar a compaixão para com os nossos irmãos. É prerrogativa. É ordem, é mandamento do Senhor. Nós não podemos fechar os olhos para o nosso irmão quando ele está sofrendo. Nós não podemos fechar os olhos para o nosso irmão quando está passando por necessidade. E quando nós fechamos os olhos para os nossos irmãos em momentos adversos, há de se questionar se realmente você é salvo. Se realmente nós somos salvos. Porque aqui é prerrogativa do Senhor. Tá certo? Então, esse é o texto. Mas, vamos lá, dando continuidade. E aí continua. Versículo 41. Então o rei dirá. Uma nova declaração, diferente da primeira, mas ainda o rei falando. Ele diz assim: então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. Eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso,
e não te assistimos. Usam da mesma pergunta dos justos, né? Quando foi que... Só que os justos dizem, quando foi que nós fizemos? Eles aqui estão com a desculpa. Quando foi que nós não fizemos? E aí, a vida é uma caixinha de surpresa. O rei lhes responderá. Então, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Quando nós cuidamos do nosso irmão, é como se estivéssemos cuidando do nosso próprio Senhor. Quando nós assistimos o nosso irmão, Jesus diz, vocês estão me assistindo. Já parou para pensar? Eu acredito que se você tivesse a oportunidade de estar um momento com Jesus, você o daria tudo. Você o trataria da melhor forma. Você cobriria de beijos. Você faria o melhor. E Jesus está dizendo, e por que você não faz? É possível fazer a mim. Quando, Senhor? Quando você fizer a um pequenino, a um irmão, você faz a mim. Então, meu amado, quantas oportunidades de vida nós perdemos de fazer o melhor para o Senhor, de dar um copo com água ao Senhor, um prato de comida ao Senhor, uma peça de roupa ao Senhor, visitar o Senhor na enfermidade, visitar o Senhor nas prisões, visitar o Senhor quando ele não tem onde ficar e acolher o Senhor, na verdade. É possível, pastor? O texto está dizendo que sim. Mas para os que estão com seus corações duros, insensíveis, tomados por um materialismo no mundo individualista como é o nosso mundo, já não sente mais a dor, fazem de conta que nem estão vendo, não querem atender podendo. Jesus fala para essas pessoas aqui, pessoas que até têm um credo religioso. Eu quero dizer que a compaixão não é só particular ao salvo, mas ao salvo, a compaixão é uma característica da salvação, diferente do não salvo. O não salvo ele tem compaixão, mas ele não tem a compaixão como característica da salvação. Mas o salvo, ele tem a compaixão como característica da salvação. Então Jesus aqui, por duas declarações, ele diz, porque vocês são ovelhas, porque vocês me assistiram, me visitaram, me deram de comer e beber, me vestiram e me acolheram. E porque vocês são bodes, porque todas as vezes que eu estive diante de vocês, vocês fecharam as portas para mim, fecharam os olhos e os ouvidos e encolheram a mão também. Que humilhação! Então, o que é que Jesus diz agora? Não há o que dizer. Há a terceira evidência. E qual é a terceira evidência? De que a compaixão, ela evidencia a salvação em Cristo Jesus, apenas o versículo 46 para nós encerrarmos. Jesus repetiu tanto, no segundo ponto, e no terceiro ponto que nós dividimos aqui, na homilética, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus diz, vinde benditos, afastai-vos de mim, malditos. Duas declarações que definirão o nosso destino. Duas declarações que dividirão a humanidade. Os benditos para a vida eterna e os malditos para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Eu gostaria que nós fôssemos para Tiago, capítulo 2, versos 15 a 17, para nós encerrarmos. Tiago, capítulo 2,
versos 15 a 17, se você procurar atentamente quantas passagens há acerca dessas ordenanças aqui de acolher, de amar, de acudir, como João diz, né? Se você não faz isso, você não passou da morte para a vida, você ainda está vivendo a esfera da morte, a esfera do reino em trevas, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Não é mais o mundo que deve fazer parte nem da minha e nem da sua vida, meu amado. Veja o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 2, versículo 15, até o verso 17, do 14, porque a seção é do 14 ao 17. O parágrafo aqui é do 14 ao 17, diz: Meus irmãos, novamente o texto é particular, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa, olha aqui Tiago se comunicando com Mateus. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, ou seja, faltando a atitude, faltando a responsabilidade, sem contudo, ele diz aqui, lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Qual o proveito da sua fé? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. A fé, ela nasce no coração. A fé, ela acompanha a vida. E a fé, ela envolve tudo que nós temos. Ela envolve o material, ela envolve o emocional, ela envolve o moral, o espiritual também. Às vezes, irmãos, nós matamos a fé quando negamos a atitude, quando negamos a prática. E quando nós fazemos isso, somos imediatamente reprovados pelo Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus abra no nosso coração mais e mais oportunidades para demonstrarmos para com os nossos irmãos em Cristo. Irmãos que estão sofrendo, padecendo. Irmãos que têm necessidades. Irmãos que precisam de ajuda. Irmãos que precisam de uma palavra, de uma visita. E muitas vezes nós negamos. Negamos. Sabemos e negamos. Então nós vimos nessa manhã 3 características de que a compaixão, ela faz parte, ela evidencia a salvação em Cristo Jesus. Quando ele classifica ali 2 tipos, como nós vimos, 2 classes de pessoas. Em segundo lugar, 2 declarações, quando Jesus diz, né? E em terceiro lugar, 2 destinos. E os 2 destinos são eternos. Que Deus fale profundamente no nosso coração e que nós não fujamos. Nós temos a tendência de, quando a coisa está séria, a gente arranjar uma desculpa, sair e voltar depois, quando as coisas estão mais amenizadas. Eu quero te desafiar a pensar que a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é um livro muito duro, muito incisivo, porque o conto de fadas brinca com a vida, a Bíblia não brinca com a vida. E a Bíblia sabe que por ela as pessoas terão destinos diferentes, como nós acabamos de ver aqui. É por isso que a Bíblia é muito dura. E necessária também, porque quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe para onde ele foi? Ele foi para o Calvário. E o convite que ele nos faz é ir também para o Calvário com ele. Não é ficar se aproveitando das benécias deste mundo, das virtudes deste mundo, né? Ilusórias, achando que vida boa é isso. O mundo nos odeia.
o mundo não nos quer bem. A promessa aqui é de um reino que será dado aos que estiverem à direita, aqueles que são benditos de meu Pai, e que nós possamos receber essas palavras amáveis do Senhor um dia. Pai maravilhoso, aplica a Tua palavra naquilo que eu não alcancei, que o Teu Santo Espírito prossiga, convença, transforme e que nós tenhamos verdadeira conversão a esse texto, ó Pai. E que os irmãos que estão ouvindo possam entender que a compaixão é uma característica de vida, não de momento, não de circunstância, não de um irmão em particular, porque é mais próximo, é amigo, gosto dele, não. A compaixão é um leque para todos aqueles que são teus filhos, para toda a tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do teu Santo Espírito esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ouvir um louvor. Muito obrigado você que está conosco nesta manhã. Queremos agradecer aí a sua presença, tá certo? Até agora são 10h26. Nós estaremos então ouvindo um louvor e eu quero agradecer aí a sua participação. Na verdade, vamos ouvir um louvor. Muito obrigado você que está conosco nesta manhã. Deixa eu tentar. Queremos agradecer a sua presença, tá certo? Até agora são... Às vezes eu me enrolo aqui, já notaram, né? Muito bem, meus amados. Vamos ouvir, sim, um louvor, tá certo? Providência de Deus. Providência de Deus. Escute aí esse louvor. A providência do Senhor na sua vida, tá certo? A sua presença, tá certo? Agora sim, deu certo. A providência de Deus na sua vida, o auxílio. Na vida, momentos difíceis. O nosso Deus é um Deus de compaixão, por isso que Ele nos visita, nos veste, mata a nossa sede, mata a nossa fome, nos visita quando somos encarcerados, nos visita nos hospitais. Deus é maravilhoso, se faz presente em todos esses lugares, pela vida dos irmãos. Pensando no que pode acontecer, mas lembre da promessa do bom mestre. Lembre da promessa do bom mestre. Descanse que eu cuido de você. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Obrigado você que está nos acompanhando, que tem até orado pela minha melhora aqui, tá certo? Muito obrigado, conto ainda com as suas orações e livramento do Senhor. Logo passarei, irmão Joaquim. Vitória para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa. Confie no Deus de poder. A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não crescem nem fiam,
veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus ela. Quem sustenta as aves? Quem? Você tem um Senhor. valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Muito bem, queremos dar aqui as boas-vindas ao irmão Vanderlei, tá certo? E passar as informações acerca de Enilma. Enilma fez a cirurgia na sexta-feira passada, né? E passou uma semana, sexta-feira agora, iria até ter alta. Na manhã da sexta-feira o médico veio dizendo que no final da tarde, pela evolução do quadro, iria dar alta, mas Enilma piorou bastante e o resultado é que foi descoberto que a alça, então, que foi ligada, se desprendeu e Enilma precisou refazer a cirurgia novamente, tinha uma infecção ali e pela graça do Senhor, o Senhor nos impediu de vir para casa, essa é a verdade. E lá mesmo o problema foi resolvido. Então eu peço que os irmãos ainda continuem orando, Enilma está em recuperação, tá certo? Não há previsão de alta, ela fez a cirurgia ontem, então graças ao Senhor estar bem, Deus a poupou, né? Não, Deus nos poupou. Deus nos poupou. E nesse sentido, permitindo que Enilma ficasse conosco. Tá certo? Porque a Bíblia diz, né? Que preciosa é a morte dos santos. Então a morte para nós é um assunto já resolvido. E quem morre em Cristo só chega à casa do Pai. Então não tem pesar, não tem problema, não tem nada que venha trazer medo. Então, mas o Senhor teve compaixão da gente e mais ainda da família e nos poupou, deixando Enilma para estar conosco e aí ver seus netinhos e nos ajudar, tá bom? Então, sou muito grato pelos irmãos que estão orando conosco, nos acompanhando nessa luta. A luta ainda não teve um fim aqui, mas ela já teve um fim no Senhor. Ore por mim, estou direto ali, tenho vindo em casa só para tomar um banho, trocar uma peça de roupa e voltar. Tenho estado direto com Enilma, sinto que é dessa forma mesmo que preciso, tá bom? Então se eu não tenho chamado você, entenda, é para não colocar também a sua vida em risco, no ambiente de hospital, que é muito perigoso ali, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Hoje à noite, queridos, apenas lembrando, nós não vamos transmitir a live, tá certo? Eu fiz questão de vir agora de manhã, tive um auxílio de uma irmã amada para que nós pudéssemos estar aqui, mas hoje à noite, diante do quadro de Enilma, uma situação, eu sei que conto com a compreensão dos irmãos, nós não teremos então a live. Estejam orando por nós, tá bom? Que logo tudo isso esteja se resolvendo e se encaixando da melhor forma possível. Um bom dia a todos, parabéns irmã Sueli ainda, que a graça do Senhor assista e o almoço deve ser daqueles, viu Aloysio? Prepara aí o melhor. Deus abençoe a todos, queridos. Até mais.